Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esta conferência de encerramento A Europa, o Brasil e os Estados Unidos face às eleições norte-americanas. Que futuro? O qual será moderado pela Sra. Professora Isabel Braga da Cruz, Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, a quem passo a palavra. Muito boa tarde a todos. Obrigada, Maria Lopes Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos à conferência A Europa, o Brasil e os Estados Unidos, face às eleições norte-americanas e que futuro. É sobre este tema que nos vamos debruçar hoje. Gostaria de cumprimentar todos os participantes que hoje se juntam a este evento por meios remotos e, obviamente, os oradores aqui presentes, o professor Manuel Fontaine, o Dr. Álvaro Vasconcelos, o Dr. Jaime Quezado, e que, aliás, foram os moderadores das 3 conferências anteriores que incidiram sobre os impactos da pandemia sobre a Europa, o Brasil e os Estados Unidos. Portanto, o ciclo de conferências que hoje encerramos, que no fundo foram 3 conferências que incidiram sobre a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil em tempos de pandemia. Neste ciclo, propôs-se compreender o alcance e o impacto político e económico da crise sanitária e discutir um modelo de saída desta crise, que fosse capaz de enfrentar as suas consequências sociais e reforçar a cooperação internacional. Nesta conferência contámos com a participação do Dr. Durão Barroso, com o professor Pedro Dalari e com o Miguel Monjarino, e que permitiram compreender melhor os desafios que a União Europeia e outros países-chave, como o Brasil e os Estados Unidos da América, enfrentavam, e em particular países com quem Portugal tem relações internacionais. A conferência de hoje, que é a conferência final que encerra este ciclo e que propositadamente tem lugar depois das eleições americanas, que ocorreram no dia 3 de novembro, e cujos resultados também são decisivos para o futuro da ordem internacional, tem por objetivo compreender quais é que são as implicações para o futuro de Portugal nas mutações que estão a ter lugar na União Europeia e nestes países de regiões prioritárias com quem Portugal tem relações privilegiadas e relações políticas, económicas e de segurança. Damos, portanto, as boas-vindas, eu dou as boas-vindas a todos os presentes. Vamos dar início, então, a uma conversa, o que se pretende na próxima hora e um quarto. No fundo, é uma conversa entre estes 3 que eu posso, oradores que são meus amigos também. Portanto, eu se calhar vou-me dirigir em nome próprio para uma questão de fluidez na conversa. Eu iria só fazer aqui uma apresentação breve para quem não teve a oportunidade de acompanhar as outras conferências. O professor Manuel Fontaine é diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica aqui no Porto, é também vice-presidente da Universidade Católica aqui no Porto para os assuntos da Academia e da Internacionalização. O Dr. Álvaro Vasconcelos é coordenador do Fórum Demos e colunista, portanto todos o conhecem também em alguns mídias onde escreve regularmente. O Jaime Quezado é economista, gestor e colunista de vários jornais com que seguramente terão tido a oportunidade também de ler e até por vezes na televisão. Agradeço a presença, obviamente, dou as boas-vindas a todos aos oradores e também a todos os que nos acompanham nesta sessão e passava à primeira pergunta. Não, há aqui uma nota técnica que me permitam partilhar. Portanto, o objetivo é que tínhamos uma conversa nesta primeira fase, mas vamos permitir a colocação de algumas perguntas de viva voz de todos aqueles que eu queiram fazer numa fase mais perto do fim. Portanto, depois só pedia para, por favor, colocarem aqui a manuar, portanto, nos participantes, e depois eu coordenarei e dei a palavra a voz a cada um que queira colocar alguma questão. Só pedia depois para serem sucintos, mas depois, a seu tempo, vamos articulando. E eu começava com uma pergunta que vou deixar aos 3, sendo que passaria a palavra primeiro ao Álvaro, e fazíamos nesta cadência. Hoje, e agora que já temos conhecido o resultado das eleições norte-americanas, portanto, em que o vencedor é o Joe Biden, que se tornou assim o 46º presidente da maior potência mundial, eu coloco a questão aos 3 membros do painel, em que qual é que é expectável, qual é que será o impacto global ao nível da ordem internacional para a Europa e também para os Estados Unidos e para o Brasil. Que futuro é que nós podemos esperar deste resultado?
Ao Álvaro, colocava também esta questão, visto que lhe coloco a vertente mais internacional, como é que vê o desenrolar das relações com a China, agora que Biden assume a liderança dos Estados Unidos e eventualmente até com a Rússia? Portanto, passava a palavra ao Álvaro e depois eu vou seguindo. Tenho que desligar, tenho que ligar o micro. Isabel, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui, dando prosseguimento, continuidade aos debates que já tiveram lugar antes e agora numa circunstância que estamos menos pessimistas. Eu, pelo menos, estou mais otimista do que estava quando moderei a sessão com o Pedro Dallari, porque hoje temos uma mudança muito significativa na presidência americana. Eu diria que é um momento transformador. A eleição de Biden não é um processo de continuidade, é uma ruptura com a presidência Trump. É, de certa forma, o regresso aos tempos de Obama. Portanto, e que fica aqui uma grande incógnita para o futuro, já, que é, será que 10 anos de Obama, um de Trump, hoje um de Biden, a tendência americana é Obama-Biden ou é Trump? Isso é um debate para o futuro. Uma questão muito importante para o futuro. Mas, de imediato, vai mudar de forma muito significativa a política internacional dos Estados Unidos. A política interna é mais difícil, porque Biden não tem a maioria no Senado, vai haver eleições na Geórgia em janeiro, que poderão ser decisivas desse ponto de vista, mas não tem a maioria do Senado e, portanto, terá muita dificuldade na agenda interna. Mas o Presidente tem uma grande margem de manobra na agenda internacional. Portanto, é muito natural que na agenda internacional Biden ponha em prática as ideias que foi defendendo durante a campanha eleitoral, que defendeu nos últimos anos, que defendia durante a administração Obama e que já sabemos quais são os responsáveis para a política externa dos Estados Unidos que ele nomeou e que são tudo indivíduos que vêm do período que eu diria Obama-Clinton, porque Hillary Clinton era a secretária de Estado e muitos eram colaboradores de Hillary Clinton. Portanto, Obama-Clinton é a tendência desta administração, evidentemente com uma dimensão propriamente dita Biden. Eu vejo duas grandes mudanças, uma mudança essencial e depois uma questão mais controversa, que é exatamente a questão da China. Começando pelas boas notícias, aquilo que vai mudar e que imediatamente nós podemos aplaudir e que a União Europeia pode apoiar. Vai mudar a política em relação à democracia. Trump era um apoiante de ditaduras. Ele dizia que o general Sisi do Egito era o seu ditador preferido. Biden já disse que a democracia vai ser uma prioridade, o apoio às democracias, e, aliás, já anunciou uma cimeira das democracias para o ano que vem. Portanto, o apoio às democracias, uma dificuldade maior para os populistas, para os iliberais, Orbán, Bolsonaro e esses líderes estão hoje com mais dificuldade. Vai mudar a atitude em relação à Europa, mas isso deixaria depois para o Manuel Fontaine desenvolver. Só diria uma palavra nisso. Trump quis destruir a União Europeia, apoiou o Brexit. Biden é o apoiante incondicional da integração europeia. E a Europa terá apoio da administração americana e será mais difícil para os britânicos uma política anti-União Europeia do que seria com Trump no poder. Pois vai mudar, evidentemente, a atitude em relação ao multilateralismo e às parcerias. Trump era contra as parcerias e era contra as organizações multilaterais. Biden já disse que vai regressar à Organização Mundial da Saúde e aí há uma oportunidade importante para os europeus e para o mundo, que é reformar a Organização Mundial de Saúde, torná-la mais capaz de controlar os países onde surgem pandemias, e é muito possível que uma das primeiras iniciativas da administração Biden seja aderir ao projeto COVAX. O projeto COVAX, que é este projeto lançado pela Organização Mundial de Saúde, a União Europeia e a França, para uma vacina universal, que se propõe a adquirir 2 mil milhões de vacinas para expandirem pelo mundo. Portanto, é extremamente importante.
vai regressar ao Acordo de Paris para o ambiente, extremamente importante para nós europeus. E vai dar mais importância às perspectivas multilaterais no domínio do comércio. E também, isto também é importante, todo o projeto de recuperação económica necessária após a pandemia vai ter uma América empenhada em encontrar soluções a nível do G7, do G20, das organizações multilaterais para combater os efeitos mais negativos da recessão e para planos de recuperação económica de nível global. Isso, no comércio, aí vai haver questões complicadas, como, por exemplo, toda a questão digital, uma taxa digital ou não, isso são questões que estarão na agenda com uma América mais multilateral ou sem a América multilateral. Agora, a questão central da ordem internacional é a relação entre os Estados Unidos e a China. E aí eu respondia ao segundo aspecto da sua pergunta. A relação dos Estados Unidos com a China é ela que molda hoje o sistema internacional. Para Trump, a política era America First. O que é que significava? Não aceitar o crescimento da China, não aceitar que a China hoje é uma superpotência económica, paralela aos Estados Unidos do ponto de vista económico, mais fraca do ponto de vista militar, aceitar essa China poderosa economicamente, Trump e os americanos recusavam, ainda recusam possivelmente, e Trump respondia a isso com uma política unilateral, America First, isolacionista, destruir o sistema de comércio internacional se fosse possível, destruir as organizações multilaterais, porque achava que tudo isso favorecia a China, que se empenhou nessas organizações multilaterais para crescer. E Trump foi tão longe como retirar os Estados Unidos do acordo comercial do Pacífico, deixando o Pacífico à China do ponto de vista comercial. Foi possivelmente o maior erro da administração Trump do ponto de vista estratégico, foi ter-se retirado daquilo que se chama Trans-Pacific Partnership e, no fundo, a China ficou com o Pacífico do ponto de vista comercial ao seu alcance. E a China é hoje o ator principal no Pacífico do ponto de vista comercial, e o Pacífico é, do ponto de vista estratégico, hoje o centro do globo. Já não é a Europa, é o Pacífico. E isso é a questão central. O que vai acontecer com Biden, o Pacífico, a China e nós? Se podemos dizer assim. Biden não será America First. Biden será defensor de uma aliança, eventualmente de uma aliança anti-chinesa. E é isso, quer dizer, Biden pedirá à União Europeia não para se empenhar com eles a conter a emergência do poder chinês. Portanto, nós não podemos dizer que Biden irá ter uma política inclusiva em relação à China. Isso não está claro. Eu penso para os europeus, o nosso dilema é que nós queremos, por um lado, integrar a China no sistema internacional, queremos um multilateralismo que imponha regras inclusive à China, mas sabemos que há um conjunto de problemas internacionais. Estou a pensar, por exemplo, na questão climática ou no combate à pandemia. Isso não é possível ter sucesso sem a China, nomeadamente a questão climática. Uhum. E, portanto, o debate dos próximos anos, central com esta administração americana, vai ser que política em relação à China? Um multilateralismo inclusivo ou a ideia de pensar que ainda é possível um mundo ocidental? A minha convicção é que nós estamos num mundo pós-ocidental, temos que aceitar o mundo pós-ocidental, temos que ter com a China uma política inclusiva, sem, no entanto, abandonar a defesa dos direitos humanos. Ou seja, aqui é que é a grande problemática. Os direitos humanos, instrumento contra a China, ou os direitos humanos, instrumento porque são um valor em si, que temos que defender, ao mesmo tempo que integramos a China no sistema multilateral e internacional, mas não nos calamos sobre Hong Kong, não nos calamos sobre os uigures, porque Trump era America First, mas calava-se completamente sobre as violações dos direitos humanos. Biden não se calará sobre as violações dos direitos humanos,
mas terá a tentação de construir uma aliança, de refazer a Aliança Ocidental e ter a China hoje como adversário dessa aliança, que já não é a União Soviética. Eu terminava por aqui. Este é o grande dilema para o futuro. Muito bem, obrigada. Eu então passava aqui a palavra ao Manel Fontaine, porque também houve aqui uma referência à Europa e como o Manel também moderou a conferência com o Dr. Durão Barroso com esse objetivo. Passava então. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente. E é também um gosto encerrarmos desta forma este ciclo de conferências, sobretudo com um ambiente já tão desanuviado, com estas duas grandes notícias a nível internacional, diria a eleição do novo presidente americano e a descoberta das vacinas eficazes contra a Covid. São realmente duas excelentes notícias de fim de ano que nos fazem a todos respirar melhor, embora mantendo sempre a máscara, claro, sempre que necessário. Bom, relativamente ao impacto da eleição americana na Europa, é brutal, não é? Como é evidente. Portanto, o Trump é diríamos, era um anti-europeísta, não é? No sentido de contrário, não ao continente europeu, mas à ideia de União Europeia, esta ideia de que os países podem juntar-se para, de uma forma multilateral, encontrar soluções para problemas comuns. Portanto, isto é totalmente o oposto da visão de Trump no mundo. A visão de Trump é os fortes prevalecem sobre os fracos, e esse é basicamente o destino da história, e, portanto, os Estados Unidos são fortes e têm de se afirmar como uma potência forte. Sendo certo que, como é evidente, esta é uma visão completamente, diríamos, cega da forma como efetivamente se poderia incrementar o poder dos Estados Unidos no mundo. Eu diria que o poder dos Estados Unidos no mundo nunca foi tão fraco como nos tempos de Trump. E, portanto, desse ponto de vista, Biden obviamente não é anti-americano. Biden coloca os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, mas tem uma visão inteligente de quais são os interesses dos Estados Unidos, e tem deles logo uma visão do que são os Estados Unidos, que é uma visão completamente diferente da de Trump, não é? Portanto, a visão de um país que é uma grande democracia, não é? Antes de mais, em toda, curiosamente, os documentos da candidatura de Biden sobre a política externa, não é? Baseiam-se muito nesta ideia de reafirmar a democracia americana. A primeira prioridade da política externa americana é reafirmar a democracia interna, o que é um aspecto extraordinário. Portanto, está no documento de política externa norte-americana de Biden, primeira prioridade, reforço da democracia norte-americana. E, portanto, porquê? Porque, efetivamente, é a ideia de que a América deve liderar pelo exemplo, não é? E não pela força. Aliás, a certa altura diz-se not by the example of power, but by the power of the example. Não é? E, portanto, é o poder do exemplo que está aqui em causa. Obviamente que, assim sendo, há ou volta a existir uma identidade grande de valores entre os Estados Unidos e a União Europeia, que se vê a si própria, obviamente, como uma federação de democracias, digamos assim. E o valor democrático é aqui um valor essencial. E, portanto, este alinhamento de valores, eu diria que é o primeiro aspecto fulcral para que a relação entre os Estados Unidos e a Europa possa funcionar. É claro que a União Europeia depois tem aqui um conjunto enorme de desafios que tem de enfrentar. Alguns de curtíssimo prazo, outros de curto prazo, outros de médio prazo, outros ainda de longo prazo. E relativamente a vários desses desafios, a administração Biden pode dar um contributo importante. O primeiro desafio, digamos, de curtíssimo prazo, em que eu penso que Biden pode ser importante, tem que ver com o Brexit, obviamente. Nós estamos a menos de um mês, não da concretização formal do Brexit, mas da concretização real do Brexit em termos económicos, porque o Reino Unido já saiu da União Europeia, mas, na verdade, continua integrado no mercado interno europeu. E as negociações não parecem, pelo menos, progredir à velocidade necessária para que consigamos ter um acordo
entre o Reino Unido e a União Europeia. Ora bem, Biden é de origem irlandesa, é católico, não quer certamente que o Brexit ponha em causa, a concretização real do Brexit, ponha em causa o acordo de Sexta-feira Santa, que permitiu a paz na Irlanda do Norte, e esse é um aspecto fundamental, não é? Em que, digamos, desse ponto de vista, ou apoiará as pretensões da União Europeia. Infelizmente, só toma posse a 20 de janeiro, era bom que já lá estivesse, para que essa influência pudesse ser maior, mas de qualquer forma, só o facto de ter sido eleito e de já ter tornado claro que se o acordo de Sexta-feira Santa for posto em causa, não haverá acordo de comércio entre o Reino Unido e os Estados Unidos da América, isso aconteceu aqui há 2 meses, talvez, é importantíssimo, penso eu, para o desenrolar das negociações. Vamos ver como é que isto corre, mas é já um aspecto positivo. Um aspecto agora de curto prazo, que tem que ver, obviamente, com a crise económica. Os Estados Unidos não vão ajudar a Europa no sentido de, obviamente, não vai haver aqui nenhum novo plano Marshall, mas podem ser importantíssimos para a recuperação europeia se eles próprios aprovarem um pacote de estímulos orçamentais suficientemente grandes para que a economia americana recomece a crescer e, como sabemos, os Estados Unidos da América são o grande parceiro comercial da União Europeia. Portanto, isso estimulará as exportações europeias e será também importante para a nossa recuperação económica. Depois, ameaças, digamos, ou desafios de médio prazo. Temos, desde logo, a crise do Estado de Direito em alguns Estados da União Europeia. Isto liga-se, obviamente, a toda a discussão que tem havido quanto ao programa de estímulo europeu e à condicionalidade que se quer introduzir relativamente ao respeito dos valores do Estado de Direito. Obviamente, como é sabido, e o Álvaro ainda o disse há pouco, Trump cultivava as relações com estes autocratas ou proto-autocratas da Hungria, da Polónia, enfim, e certamente Biden não o fará. Aliás, ele já afirmou que pretende confrontar os populistas, demagogos, nacionalistas, e, portanto, esses não são os valores de Biden, nem são os valores da América de Biden. Cá está, Biden quer fazer a cimeira das democracias, quer apostar no multilateralismo, portanto, este pode ser um aspecto importante e eu penso que a União Europeia devia aproveitar para insistir nesta condicionalidade. A tentação para não fazer é grande, até porque realmente é a recuperação económica que pode ser prejudicada, portanto tem de se procurar aqui diversas vias para conseguir desta forma não pôr em causa essa recuperação económica, mas de uma vez por todas tornar claro que a União Europeia não é um Estado de Direito, porque não é um Estado, mas é uma união de direito e é uma aliança de democracias, digamos, de direito. E penso que Biden aí poderá ajudar. Há uma ameaça contínua, que é a ameaça terrorista islâmica. Eu aí penso que, se falarmos da colaboração de serviços secretos, de outros serviços de inteligência, suponho que eventualmente aí não haverá grande alteração. Pode haver esta alteração que é de valores, que é cultural, que é de discurso, que é de, no fundo, deixar de contribuir para a narrativa da guerra das civilizações, que alimenta mutuamente os extremos, quer na Europa, quer em países islâmicos, e, portanto, isso poderá contribuir para um desanuviamento desta questão, mas esta é uma questão que, em termos de segurança interna, ainda tem que ser tratada, sobretudo, pela União Europeia e pelos países europeus. Pois, obviamente, há desafios de longo prazo. E em desafios de longo prazo, pensamos desde logo no aquecimento global. É o maior desafio de longo prazo, digamos, ao mundo em que nos encontramos, e como já foi dito aí, obviamente, a União Europeia já fixou objetivos ambiciosos, está totalmente por trás do Acordo de Paris, está interessada em contribuir ativamente para que outros países adiram a esta fixação de objetivos ambiciosos e, mais do que isso, em impedir que Estados poluidores pelo mundo fora se aproveitem destas medidas que visam contrariar o efeito estufa.
e aproveitar-se economicamente disso, promovendo a instalação de empresas poluidoras. E justamente Biden, esse é um dos aspectos também que refere no seu manifesto eleitoral, é justamente a ideia de adotar medidas fortes contra nações poluidoras para impedir que se aproveitem do ponto de vista económico dessa situação. E aqui podemos estar a falar de coisas tão simples como a imposição de direitos aduaneiros adicionais na importação de mercadorias que tenham sido produzidas com essa intensidade carbónica excessiva. Eu ainda tinha aqui mais algumas coisas para dizer, mas vou naturalmente guardar para depois do Jaime. Muito bem, Manel, então eu passava a palavra ao Jaime. O que é que podemos esperar então desta mudança, em particular para Portugal, e como é que nós poderemos beneficiar desta relação, desta alteração? Passava a palavra então. Sim, senhor. Muito obrigada pelo amável convite. De facto, esta iniciativa destas 3 sessões que tivemos foi muito interessante e muito inovadora. Eu tive a ocasião de moderar uma sessão especificamente sobre os Estados Unidos, e é mais ou menos em cima das próprias eleições, e o Miguel Mojadino, que foi o convidado, e como sabemos é uma pessoa especialista no tema e que todas as semanas no Expresso nos brinda sempre com análises de muita qualidade, na altura referia de facto com bastante convicção, efetivamente uma putativa, porque nas alturas já se falava com alguma possibilidade desse facto, vitória do Joe Biden podia de facto vir a ter resultados muito importantes na alteração da ordem mundial e sobretudo na criação de um clima de confiança que de facto deixou de existir nos últimos anos. E nós sabemos, todos os que acompanham a sociopolítica e a estratégia global, de facto tudo isto faz muito de trust, de confiança, de competência e portanto essas eram palavras que de facto não existiam. Muitos autores, e aliás nas sessões que nós tivemos ao longo deste ciclo, eles foram muito referenciados pelos oradores que tivemos entre nós, têm abordado muito este tema. Eu refiro, antes de passar a uma resposta rápida à questão que foi feita, 2 que eu acho que têm pegado muito bem no tema. Por um lado, o Timothy Garton-Ash, como sabemos, é um professor de Oxford e que escreve no Guardian e que é um colunista muito interessante e que num artigo recente nesse conhecido jornal britânico falava precisamente dos desafios que a nova presidência de Joe Biden iria ter para o mundo e particularmente aquilo que ele chamaria a criação de um novo multilateralismo. Porque da mesma forma que nós falamos no novo normal ou no next normal, que é no fundo todo este mundo que nós vamos ter depois da pandemia, com todas as alterações do ponto de vista social, económico e do ponto de vista também de relação entre as pessoas, também de facto o multilateralismo, tal como conhecemos no passado, irá ser diferente e portanto obviamente irá ser diferente no seu conceito, irá ser diferente nos seus protagonistas, irá ser diferente sobretudo naquilo que são os desígnios que ele pode trazer para este globo. E, portanto, o Timothy Garton-Ash, que é de facto um analista de muita qualidade, fala-nos disso. Também o Jean-Henri Pisani-Ferry, que é um conhecido articulista do think tank Bruegel, de Bruxelas, que é um dos melhores think tanks sobre política europeia, também num artigo recente fala precisamente daquilo que pode ser a influência que a eleição de Joe Biden pode ter naquilo que é, nas palavras dele, a reconstrução de uma nova ordem económica global, onde no fundo o que está aqui em causa, segundo as palavras dele, repito, é a capacidade que pode haver da parte dos países, e em particular dos países mais competitivos, para de facto também passarem a ter nos Estados Unidos um polo agregador daquilo que deve ser uma nova dimensão de riqueza. Eu atrevia-me a responder à questão que a Isabel colocou. Eu gosto muito de utilizar este tipo de contexto, em dividir em 5, neste caso 5 Is, aquilo que me parecem ser os impactos que a eleição de Joe Biden pode ter, o que eu chamaria também um renovar e um reposicionar da relação de confiança entre os Estados Unidos e a Europa e em particular com Portugal. O primeiro tem a ver com a questão da integração, porque de facto, e nós vivemos um tempo complicado, que tem a ver com o que está a passar a nível europeu e toda esta questão à volta da resolução dos problemas da Polónia e da Hungria e aquilo que vai ser a Europa depois de todas estas situações associadas à pandemia. E, de facto, quando nós falamos da ordem global e daquilo que é o relacionamento entre os grandes blocos, a Europa, os Estados Unidos, a América Latina, a Ásia e a África, falamos muito também daquilo que é um conceito de integração. E, portanto, a eleição de Joe Biden e a perspectiva que ele tem relativamente a uma cultura de maior participação, por um lado, e de maior abertura, por outro, vai de facto permitir que possamos assistir a um novo processo de integração da ordem económica global. Aliás, o Francis Fukuyama
o conhecido autor do The End of History, do fim da história, numa recente também entrevista que deu, a propósito da eleição do Biden, falava também precisamente nisso. Ele que é um homem, de facto, muito crítico daquilo que tem sido a evolução das sociedades e a evolução da democracia, e que fala muito desta necessidade de criação de uma nova identidade, falava também dessa possibilidade. Portanto, integração parece um aspecto muito importante, e, portanto, Portugal poderá beneficiar, do ponto de vista da sua integração na União Europeia, do ponto de vista da sua integração no globo, desta nova ordem que surge com os Estados Unidos. Depois temos a questão muito importante, e que tem a ver, no fundo, com a parte talvez mais económica, que é a questão da internacionalização. Portugal é um país que teve no passado muitas relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram, na década de 60 e 70, um investidor importante na economia portuguesa. A Ford, por exemplo, como é sabido, teve durante muito tempo uma fábrica em Palmela e depois foi também um grande operador do ponto de vista económico do nosso país. E havia, um pouco por todo o território, mas sobretudo até no norte, muitas empresas americanas em setores tradicionais, no setor da metalmecânica, no setor do calçado. E, portanto, tudo isso desapareceu. Passamos a ter uma nova tipologia de investimento americano no nosso país, muito associado às tecnologias de informação, as Microsofts, as Ciscos e outras empresas similares. De facto, vieram para cá com uma dimensão de negócio comercial, mas que depois passaram a ter o tipo de atuação, nomeadamente com centros de investigação e associados. Ora, esta relação com a América do Biden penso que pode vir a ser muito importante para Portugal. Atualmente nós temos entidades que ajudam muito nesta intermediação, temos as embaixadas, nós temos um embaixador português dos Estados Unidos que esteve muitos anos em Bruxelas, na Reper, que é um ator por excelência, que deve ser uma diplomacia económica de impacto. Temos também o embaixador dos Estados Unidos em Portugal muito ativo. Depois temos a Fundação Sul-Americana, a Câmara de Comércio. Há todo um conjunto de operadores institucionais que, de facto, podem vir aqui a ter um papel importante naquilo que eu chamaria uma nova dimensão da internacionalização entre os Estados Unidos e Portugal e que, obviamente, terá impacto depois até nas próprias relações comerciais, em termos de exportações e tudo o resto. A terceira nota tem a ver com um outro tema que também me parece importante, que é a questão da inovação. Nós vivemos uma época onde a inovação está a correr a um ritmo absolutamente impossível de controlar. E, portanto, tudo o que está a passar agora com o 5G, toda a guerra com o Huawei, tudo o que está a passar com a gestão dos dados, a questão da proteção, sabemos que a Europa tem o regulamento da proteção de dados, que foi, obviamente, um sistema que foi instituído para, obviamente, preservar um pouco a privacidade das pessoas. Os Estados Unidos não têm, mas estão a fazer, de certa forma, já um pouco também algum exercício à volta disso. Temos, depois, tudo o que está a passar ao nível da investigação na saúde, e a questão das vacinas veio trazer isso também a lume. E, portanto, do ponto de vista de inovação, o nosso país tem também aqui uma possibilidade muito importante, que é o facto de, aproveitando o seu conceito de hub e o seu conceito de plataforma, e de ser um país, e em particular com as suas cidades mais multipolares, bastante atraente atrativo para pessoas de várias gerações, e portanto, nesse caso também americanos. Portanto, acredito muito que, do ponto de vista de inovação, se Portugal de facto souber aproveitar a dimensão mais aberta que a presidência Joe Biden vai trazer aos Estados Unidos, pode também acelerar aquilo que é a sua cadeia de valor e a sua capacidade de integração nestas matérias também ligadas ao mundo da inovação. Dois issues com que termino e que têm a ver com isto. Primeiro tem a ver com a intermediação. A intermediação é hoje um tema absolutamente crítico no mundo da economia global, no mundo também da ordem política global, e no fundo o que nós estamos a falar é da necessidade de passarmos a ter uma intermediação inteligente, o chamado Intelligent Advising, ou seja, no fundo o que nós estamos a falar é de passarmos a uma diplomacia 5.0, como se referia aqui há uns tempos um autor na Foreign Affairs, ou seja, passarmos a ter um novo contexto do ponto de vista geoestratégico, em que o conhecimento daquilo que são os grandes ativos do ponto de vista das áreas da defesa, área da cibersegurança, tudo o que tem a ver também com as áreas de investigação do ponto de vista mais tecnológico, a robótica, a investigação artificial, a gestão de dados, tudo isso são áreas muito críticas que vão exigir uma intermediação do conhecimento muito, muito sofisticada. Nós temos uma experiência recente, que vem do tempo do professor Leandro Gago, que felizmente correu muito bem, que foi o programa MIT e o programa CMU, portanto, no fundo se permitiu, portanto, através de uma política pública financiada, que investigadores portugueses tivessem relações com essas reputadas universidades americanas, e eu vejo aqui, de facto, uma possibilidade de reganhar um pouco essa relação com o mundo da academia norte-americana, como sabemos, são universidades de excelência, e onde se pode buscar muito dessa intermediação, desse knowledge intermediation, que é, de facto, absolutamente crítico para o desenvolvimento
do nosso país. Finalmente, e com isto termino, o último I que parece que é o mais importante, que é o I da inteligência, da intelligence. Portanto, nós no fundo vamos passar a viver numa sociedade cada vez mais sofisticada, cada vez mais exigente. A pandemia vai fazer com que as pessoas, de facto, tenham um capital de confiança mais baixo, mas ao mesmo tempo um capital de expectativa e de exigência maior, e claramente neste contexto é preciso que os poderes públicos, que os governantes, que as instituições empresariais e académicas sejam mais inteligentes. E acho que aqui nós também podemos aproveitar disso, porque de facto nesta nova relação transatlântica que vai haver entre a Europa de Joe Biden e entre os Estados Unidos de Joe Biden e a Europa que temos para frente, Portugal pode desempenhar um papel importante. E isso vai acontecer no próximo semestre. Portugal inicia no dia 1 de janeiro a presidência europeia, a presidência do Conselho Europeu. É uma oportunidade absolutamente única de, num programa que terá que ser aberto e multipolar, e o Primeiro-Ministro já o apresentou no dia, precisamente na Católica, numa sessão com o Dr. Barroso, Portugal sabe aproveitar essa oportunidade de, através daqui, também criar alguma inteligência naquilo que devem ser as novas relações entre os Estados Unidos e a Europa, e Portugal, obviamente, sendo aqui um pivô. Muito bem. Obrigada. E, Jaime, eu se calhar pegava neste ponto e misturava aqui com dois temas que tinha. Portanto, neste ponto da relação, portanto, em janeiro, Joe Biden de facto vai tomar posse, não é? E assumir formalmente e bem na prática a presidência dos Estados Unidos, e que coincide com a presidência da União Europeia, que vai ser assumida por Portugal. A pergunta é, poder-se-ão criar sinergias, que Europa é que temos e o que é que podemos aspirar neste atual contexto de Covid, num enquadramento em que nós estamos a sentir que há aqui uma retoma de confiança, porque há uma vacina à vista, não sabemos ainda como é que ela vai ser implementada em Portugal, mas hoje já houve aqui algumas notas sobre este tema. Portanto, vamos seguramente conseguir uma aproximação com os Estados Unidos ao nível da União Europeia, com a OMS. Há aqui todo um tema do clima que também passa a estar em cima da mesa e que pode ser explorado de outra forma. Portanto, eu gostaria de perguntar ao Manuel Fontaine, porque é um tema que toca na Europa, no fundo, que sinergias é que nós podemos esperar desta presidência da União Europeia, a presidência portuguesa da União Europeia, e, por outro lado, aqui há alguns pontos de contacto com a vitória do Joe Biden. E vou lançar também outro, porque vou passar a palavra logo a seguir ao Álvaro. E ao Álvaro eu ia retomar, como falámos pouco do Brasil, ia retomar que nesta similaridade que vimos da atuação do Bolsonaro com Trump, em que tem assim, pronto, um formato editorial e com um formato um bocadinho diferente daquilo que nós consideramos como os padrões de democracia. O que é expectável que pode mudar na relação deste país? Portanto, a pergunta é, já percebemos que o Acordo de Paris muito provavelmente vai, e o Green Deal vão passar a estar em cima da mesa, e a questão é que externalidades é que nós podemos conseguir com esta nova presença americana. Vamos conseguir que esta tipologia vai ficar mais desvanecida? Eu começava pelo Manel primeiro e depois passava ao Álvaro, e com isto lanço duas perguntas que tento que conseguem ser ligadas. Ok, muito bem, muito obrigado. Então, antes de mais, a questão da presidência portuguesa da União Europeia, que é no próximo semestre. Portanto, obviamente, a situação internacional muda num sentido muito favorável, digamos, a um sucesso português nessa presidência, que é sempre aquilo que queremos, que é a concretização de mais objetivos, não é, da União Europeia no âmbito da presidência portuguesa. Obviamente que a circunstância de Portugal ser um antigo aliado e muito firme aliado americano é um aspecto interessante para Portugal, naturalmente, que nesta situação estará, digamos, mais à vontade, porque há uma comunhão de valores neste momento, ou haverá, não é, uma comunhão de valores dos dois lados do Atlântico. Há um aspecto muito importante da relação dos Estados Unidos com a Europa, que não passa tanto pela União Europeia, mas que passa mais pela NATO, e esse é um aspecto também em que as coisas, enfim, têm condições para correr melhor do que têm corrido. Não porque Joe Biden não insista, tal como Trump insistiu, na necessidade dos Estados europeus, que fazem parte da aliança, pagarem, digamos, a sua parte dos encargos decorrentes desta aliança militar,
porque também o afirma, aliás, mas provavelmente será mais subtil nessa afirmação e, sobretudo, será menos subtil na afirmação do apoio, digamos, militar aos países europeus, e com isso favorecerá a Europa em geral e a União Europeia em particular, designadamente face à ameaça russa que existe no leste, não é? E que é contínua e que será uma ameaça, digamos, contínua de longo prazo. Não é? E, portanto, é importante que, desse ponto de vista, os Estados Unidos reafirmem o seu apoio na NATO. Agora, pensando de novo na União Europeia, há uma questão muito importante que se coloca, que tem a ver com as relações comerciais entre os Estados Unidos e a União Europeia. Não é? Trump começa, digamos, a relação comercial com a União Europeia, impondo direitos aduaneiros, impostos adicionais, primeiro na importação de aço e alumínio, dizendo que o faz por razões de segurança nacional, quando a Europa é uma aliada americana. Aliás, faz o mesmo relativamente ao Canadá e ao México, tornando ainda mais ridículo, enfim, este argumento. Isto dito, Biden não é um defensor da liberalização do comércio internacional. E isto depois também se liga à questão da China. Biden diz segurança económica é segurança nacional. E, portanto, liga claramente uma coisa à outra. Aliás, afirma claramente que os Estados Unidos quer competir com a China, e, portanto, o Álvaro já o disse. Eu penso que, deste ponto de vista, nós não veremos uma mudança muito grande da política norte-americana na sua relação com a China, e isso, obviamente, vai envolver a União Europeia. E, portanto, aquele aspecto em que nós temos percebido uma ingerência maior dos Estados Unidos na política portuguesa, mas também na política europeia, que tem que ver justamente com a relação com a China e toda a pressão que tem sido realizada sobre as redes de 5G e a tentativa de interditar a presença chinesa nas redes de 5G, mas que, no fundo, se alarga a toda a restante influência que possa existir económica da parte da China. Portanto, este aspecto vai continuar a ser fulcral para a administração Biden. E aí Portugal vai ter dificuldades, porque Portugal cultiva uma relação que é de 500 anos com a China, mas cultiva ainda mais a relação de aliança que tem com os Estados Unidos, e, portanto, eu estou muito curioso de ver como é que, na presidência portuguesa, Portugal se vai desenvencilhar desta questão, porque Biden vai continuar a identificar a China como adversário estratégico dos Estados Unidos. Aquela questão da política inclusiva na China, eu então passava a palavra ao Álvaro, que eu acho que ele está com vontade de comentar. Também que eu também comentar a União Europeia, antes de passar ao Brasil. A presidência portuguesa no primeiro semestre é evidentemente um momento muito importante para as relações da Europa com os Estados Unidos. As presidências já não têm a importância que tinham, e evidentemente que veremos a França e a Alemanha a pilotarem de uma forma clara essa relação, mas evidentemente Portugal terá aí um papel importante, e há algumas questões que serão cruciais logo no primeiro semestre. Uma das questões que será crucial é a relação com o Irão. Biden disse que regressaria ao acordo nuclear com o Irão. O Irão anunciou que ia começar a enriquecer urânio rapidamente como resposta ao assassinato de um cientista iraniano, que foi uma provocação israelita para dificultar a presidência Biden, e esta vontade de Biden de reestabelecer relações com o Irão, e nomeadamente para controlar a proliferação nuclear, isso vai ser extremamente importante, porque a Europa tem que dar garantias aos iranianos do ponto de vista comercial e económico, e a Europa manteve-se no acordo quando Trump saiu. Isso será uma questão crucial, porque vai-se passar nos primeiros meses do ano que vem, porque se não se resolve no princípio de 2021, vai haver eleições no Irão em 2022, os reformistas podem perder as eleições e a oportunidade de se refazer a relação com o Irão desaparecerá. Isto é uma questão muito importante para a presidência portuguesa. Outra questão importante para a presidência portuguesa, que foi mencionada pelo Manel, é a questão da NATO.
que posição, o que é que nós queremos para o futuro da NATO? A nova administração Biden, nomeadamente o secretário de Política Externa que ele escolheu, são muito favoráveis às relações transatlânticas. E são mesmo, o Biden é um ativista desde sempre das relações transatlânticas. Mas nós queremos uma NATO que seja o centro das relações transatlânticas, como tem sido, ou queremos transformar isto numas relações União Europeia-Estados Unidos? Ou seja, ser uma relação entre dois polos, União Europeia e Estados Unidos, e não a NATO ser o quadro das relações fundamentais entre a Europa e os Estados Unidos. Portugal não tem posições claras sobre isto, é tão transatlantista, possivelmente, como são alguns americanos, e terá que repensar, porque a vontade, e o debate franco-alemão é sobre esta questão. Os franceses falam da autonomia da União Europeia, os alemães têm mais dúvidas sobre isso, mas a vontade, sem autonomia, não haverá relação estável entre os Estados Unidos e a Europa. E outra terceira questão muito importante é a relação comercial. Quando Trump chegou ao poder, estava a ser negociado um acordo comercial entre a Europa e os Estados Unidos, um Transatlantic Trade Agreement. Será que há condições para relançar um acordo comercial? Eu diria que não. Mas isso vai estar na agenda. Eu diria que não, porque não existe na Europa hoje apoio político a um acordo comercial com os Estados Unidos, porque nós achamos que defendemos melhor os consumidores, que são os mais exigentes num certo número de domínios, e achamos que o acordo comercial é parte de uma globalização económica que muitos europeus já não querem. Mas isso são três questões muito importantes que vão estar na agenda. Tenho que falar sobre o Brasil, que ainda não falei sobre o Brasil. Mas o Brasil, sim, mas podia ser nesta perspectiva, numa perspectiva da externalidade que a vitória do Joe Biden nos vai trazer, desvanecendo este tipo de governação. E quase que também gostava de lançar um mote para, obviamente, as questões do ambiente, que é uma preocupação que tenho. É isso, mas isto está no centro da relação com o Brasil. Exatamente. Portanto, a mudança que se deu nos Estados Unidos vai no sentido absolutamente oposto daquilo que é o governo Bolsonaro. Um governo negacionista, anticientista, que nega a ciência, nega o aquecimento global e tem permitido a destruição da Amazónia, que se acelerou de uma forma muito rápida durante a administração, durante o governo Bolsonaro. Biden é muito claro em relação às questões da democracia, é muito crítico do populismo, não gosta de ditadores, portanto vai ser uma relação muito difícil com o Bolsonaro. E Bolsonaro tentou ultimamente mudar um bocadinho a política, começaram a dizer que iriam aproximar-se da administração Biden, mas não fizeram nenhuma mudança no essencial da política, em relação à Amazónia, em relação às questões climáticas, em relação à ciência. E, portanto, vamos ter uma administração que, de todas as prioridades que eles anunciaram, aquelas que anunciam sempre com mais força e com impacto internacional é a questão climática. Quer dizer, houve uma influência grande no Partido Democrático, dos grupos progressistas, como Alexandre Ocasio-Cortez, a ideia do New Green Deal, as desigualdades que a crise climática cria, fazem parte de tudo isso, da necessidade de repensar a política americana pós-pandemia, num crescimento económico com uma forte dimensão verde. Ou seja, o plano, certamente extraordinário do ponto de vista financeiro, se houver acordo no Congresso, porque Biden, para ter estimular a economia, precisa do apoio do Senado, e o Senado não quer muita despesa, portanto vai haver ali uma batalha difícil. Se os democratas ganharem a Geórgia, isso mudará. De qualquer maneira, todo esse investimento económico, a parte significativa desse investimento económico, será em indústrias verdes. O Biden nomeou o John Kerry como o seu conselheiro mandatário especial para o clima, o que dá uma força muito grande à ação internacional dos Estados Unidos. E, portanto, a questão da Amazónia vai ser uma prioridade da administração Biden, porque vai ser
uma prioridade de regresso aos acordos de Paris e do combate ao aquecimento global. E isso vai dificultar a vida a Bolsonaro, que terá não só a crítica dos europeus, mas terá uma crítica muito forte dos Estados Unidos. Uhum. E terá uma oposição muito forte. E se a Europa e os Estados Unidos se unirem, como se vão unir na questão climática, não tenho dúvidas que o que vamos ver é uma grande unidade da Europa e dos Estados Unidos na questão climática, e para isso precisam da China. Portanto, eu volto à minha questão da China. A relação à China tem que ser um multilateralismo inclusivo. Aceitar que a China é poderosa, mas integrar a China em organizações multilaterais, impor regras à China, não deixar que a China seja um free rider, quer no domínio dos direitos humanos, quer no domínio comercial, quer nos outros domínios, mas incluir a China. Muito bem, eu vou querer abrir a discussão, portanto eu coloco já aqui um apelo à nossa audiência para colocar a mão no ar, mas não posso deixar de fechar este ciclo sem colocar uma pergunta que gostaria de colocar ao Jaime Quezado, ainda nesta linha da sustentabilidade, em que a sustentabilidade, pensando que tem 3 vertentes, a económica, a social e a ambiental, não tocámos ainda na questão económica. Nós sabemos que esta crise, acima de tudo, vai ter um impacto muito grande nas pessoas, portanto, não é uma crise financeira como as outras, é uma crise que é bastante diferente e que também torna e cria aqui grandes decisões que, muito provavelmente, a solução não passa só por questões políticas, passa também por o comprometimento da sociedade civil para encontrarmos aqui soluções. E dava então a palavra ao Jaime para, enfim, dissertar um pouco sobre este tema. Não, basicamente o que eu gostava de dizer é que efetivamente a vitória de Joe Biden vem trazer para o jogo novamente o papel da sociedade civil, da civil society. O Jeffrey Sachs, que é um conhecido professor de Harvard e que tem sido um dos grandes batalhadores da economia do desenvolvimento, como foi no passado, a proposta do Brasil, o Celso Furtado, há já muitos anos, embora num contexto diferente, num texto também muito recente, que ele publicou também numa conhecida económica, que falava precisamente disso, ou seja, de facto, o que está agora em cima da mesa, com a eleição de Joe Biden, e também com aquilo que vai ser o next normal depois da pandemia, é perceber até que ponto é que a questão climática vai ser ela própria impulsionadora de uma nova agenda de desenvolvimento. Obviamente esse é um desenvolvimento sustentável, portanto nós temos, como sabemos, a nível da Europa, as novas políticas do Green Deal, já estão no terreno, aliás, já existe um pacote financeiro bastante substantivo, já está no terreno e que vai permitir aos países e aos seus principais atores económicos e empresariais pôr projetos em curso que permitam, de facto, desenvolver as energias renováveis, tudo que tem a ver com a aplicação e a utilização da água. E, de facto, do ponto de vista económico, o Green Deal vai ser um instrumento muito importante para aquilo que é a renovação da agenda da energia e da agenda climática da Europa. Mas é preciso perceber que, efetivamente, os Estados Unidos aqui vão ter um papel muito importante. Os Estados Unidos são os próprios um país, ou até um continente, dada a sua dimensão, onde a questão da energia, a questão da água e a questão da relação com o clima é muitíssimo importante. Essa é uma primeira nota. A segunda nota tem a ver com a forma como a nova economia e a velha economia se vão organizar depois de tudo isto. Portanto, nós vivemos um tempo onde, no fundo, a economia digital, que é uma das agendas principais que decorre, passou a estar na ordem do dia. Portanto, qualquer estratégia que se coloque do ponto de vista de política pública, ao nível da União Europeia, ao nível de países como o nosso, passa muito pela questão do papel das tecnologias, do papel da utilização, no fundo, de tudo que tem a ver com a sociedade da informação e tudo que tem a ver com a internet. E, aliás, por coincidência, está-se a realizar agora a Web Summit, em versão virtual, naturalmente, é em si mesmo já uma boa referência daquilo que possa estar a ser feito nesta matéria. Mas a questão da economia circular e, portanto, tudo o que está associado à área da agenda climática é também muito importante. E por isso não deixa de ser interessante que o plano recuperar, que o governo português fez aprovar, enviou para Bruxelas e que em princípio está aprovado, depois de resolver estes problemas que estão ainda pendentes com a Polónia e a Hungria, tem precisamente nestas 3 vertentes a sua principal linha de ação. Agenda climática, agenda digital e tudo que tem a ver, obviamente, com as questões de governação e aposta no território. E esse vai ser o grande desafio, quer para a Europa, quer para países como Portugal, é para a relação com os Estados Unidos. Como é que nós integramos hoje, do ponto de vista daquilo que podia chamar uma nova competitividade, a questão climática, a questão digital, e passamos a ter uma agenda de desenvolvimento nova, que permita que a integração dos excluídos passe a ter também uma nova dimensão. Nós hoje temos um digital divide muito grande. Há muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet, que não são ainda
incluídas do ponto de vista digital, portanto, são info-excluídas, e isso também é um fator muito importante do ponto de vista da participação nesta nova ordem global. Portanto, é preciso que, de facto, os poderes públicos sejam muito fortes, é preciso que os poderes políticos sejam muito fortes, e eu gostava de passar uma mensagem de confiança relativamente ao impacto positivo que a eleição do Biden pode ter na criação deste clima de confiança mais global, também nesta área da economia da sustentabilidade e da economia do desenvolvimento. Certo. Obrigada. E a vertente social é sempre uma coisa que nos preocupa a todos, porque sem dúvida que nos toca a porta. E neste ambiente também universitário, eu penso que não podemos nunca esquecer esta ligação destes três vetores. Eu já tenho aqui uma mão no ar, eu tenho aqui o Henrique Luís Gomes de Araújo, a quem gostaria muito de dar a palavra. Vou pedir aqui à nossa assistência nos eventos que permita que o microfone fique ativado ou desativado. E a imagem. Portanto, Maria, se me puder ajudar. Agora estava a falar aqui para os eventos. Muito bem, já está, obrigada. Tenho que só ligar o microfone. Há aqui alguma questão? Eu estava... Professor Henrique. Já está, muito bem. Por favor, então, bem-vindo. Pedir-lhe só para colocar a questão e se quiser dirigi-la a algum dos oradores, por favor, pedir-lhe que... Aos três, poderia ser, se entender assim. Muito bem. Em relação às relações entre Estados Unidos e Europa, é evidentemente que o que me preocupa e nos preocupa a todos é a situação da Polónia e da Hungria, neste momento preciso de tão reticente e tão bloqueadora da Hungria e da Polónia, não poderá ter por trás, não o Trump, digamos, até agora, mas a Rússia? É a minha pergunta, a minha questão. Muito bem. Não sei se foi claro. Eu vou perguntar aqui à audiência quem é que se quer posicionar, talvez o Álvaro. Muito obrigada, professor Henrique Gomes de Araújo. O Álvaro está com o microfone desligado, tem que... Pronto. Em relação à Rússia por trás da Polónia e da Hungria, não. Sobretudo a Polónia tem uma política muito anti-russa. É mesmo a essência da política polaca, identidade polaca, é a sua afirmação contra a Rússia. A Hungria tem uma posição mais ambígua. Não, aqui o que existe foi um apoio claro do Trump a esses dois países. Um dos discursos mais importantes que o Trump fez durante o seu período como presidente foi na Polónia, onde fez um discurso sobre a civilização ocidental e disse que os polacos eram os grandes defensores do Ocidente e da civilização cristã ocidental, que identificou com uma perspectiva dele, uma dimensão política, contra os infiéis, contra os muçulmanos, contra os invasores, contra os imigrantes, contra os refugiados. Trump é que estava por trás. Portanto, sem o apoio de Trump e com medo da Rússia, que têm os polacos e os húngaros, mas em particular os polacos, muito dependentes dos Estados Unidos para a sua segurança em relação à Rússia, certamente que a administração Biden terá muitas formas de pressão sobre a Polónia e a Hungria para os convencer que devem ter, em relação à Europa, em relação às questões do Estado de Direito, em relação ao pacote financeiro europeu, uma atitude mais aberta, que é do interesse comum, do interesse americano, do interesse europeu, e a importância que tem a NATO para a Polónia e para a Hungria, e sobretudo para a Polónia, fará com que os americanos a administração Biden possa ter aí um impacto muito positivo junto da Polónia e da Hungria. Muito bem. Talvez o Jaime Quezado. Não, Isabel, eu só gostava de dizer uma coisa, pronto, é a propósito de um artigo que o conhecido investigador americano, Walter Russmet, publicou no Washington Post, no Wall Street Journal, peço desculpa, há 2 dias, e que está a gerar muita polémica no nosso país, e que tem a ver um bocado como é que a Europa e como é que Portugal, que vai ter agora a presidência do Conselho Europeu, vai gerir esta relação com a Polónia e com a Hungria. E, de facto, a visão
que ele nos transmite nesse artigo, que é um artigo de facto que está a gerar muita polémica a nível europeu, no nosso país, é que há aqui uma perspectiva também muito utilitarista, né? E que tem muito a ver com esta falta de união que nós temos na Europa. O problema dos fogais, o problema da Europa do Sul, o próprio problema dos países do leste, e que de facto há aqui uma lógica mais utilitarista que se sobrepõe àquilo que devia ser uma lógica mais integracionista. E para isso, só para dizer que do lado dos Estados Unidos, o conhecimento que temos, pelo que eles têm da Europa também muitas vezes ou é enviesado ou falta de facto por esta lógica de falta de cooperação. E portanto eu acho que efetivamente, como dizia o Alvin muito bem, a questão da Polónia e da Hungria se coloca nesta perspectiva de relação com os Estados Unidos, nomeadamente no caso da Polónia. A Polónia sempre foi, entre aspas, um colonato dos Estados Unidos na Europa, no sentido em que sempre foi uma linha da frente relativamente àquilo que era o pretenso imperialismo russo em termos de com a Europa. Vamos esperar. A questão da presença portuguesa vai ser determinante. Era importante que na próxima semana houvesse decisões em relação a tudo isto e que a Polónia e a Hungria de facto resolvessem esta questão, porque senão podemos ter uma presidência portuguesa muito manchada, entre aspas, por esta falta de decisão a nível europeu. Muito bem. Muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho aqui outro interveniente, o Leonardo Costa, que acho que é o nosso professor da Business School. Eu passava a palavra ao professor Leonardo Costa. Muito obrigada pela intervenção. Isso. Eu creio que já ouvimos, sim. Sim. Pronto, então a pergunta era a seguinte. Eu acho que há uma novidade no... Agora deixamos de ouvir. Ia pedir aqui uma ajuda aos eventos da Católica. Só um segundo. Maria, isso. Sim. Professor Leonardo Costa. Eu estou a ouvir. Nós não ouvemos, mas estamos, tá bem. Estamos a ouvir bem. Então se calhar serve Pronto, assim. Está muito bem, obrigada. Pronto, então é assim, no fundo eu acho que a grande novidade nos últimos, digamos, 30 a 40 anos, desde a década de 80, fins da década de 70, a década de 80, foi o processo de globalização e de crescimento económico levar a um aumento da desigualdade nos países ricos. Havia uma ideia dos economistas, que era a da curva de Kuznets, que o processo de crescimento poderia aumentar a desigualdade no início, mas que mais tarde ou mais cedo ele próprio traria a resolução desse problema. Ora, o que acontece é que parece que há uma inversão da curva e, portanto, essa desigualdade está a aumentar nos países ricos. Isto porquê? Penso que, em grande parte, esta ascensão dos populismos tem a ver com o modelo de globalização que não ia ao encontro, digamos, das pessoas. Ou seja, que não tinha as pessoas no seu centro. Ou seja, o que é que isto deu? Deu que as pessoas sentiram que estavam um bocadinho abandonadas. Ou seja, a desindustrialização dos Estados Unidos conduziu a uma situação dessas, conduziu inclusive aos swing states, não é? Que votaram na altura do Trump. Portanto, a ascensão do Trump e dos outros populistas não é indiferente a uma espécie de falhanço, digamos, do modelo de globalização em curso. Não quer dizer que não hajam outros modelos de globalização. E a pergunta era essa, só para rematar, que é, o que é que pensam? Porque dá-me a sensação que há uma preocupação com isso, da parte da administração Biden, também, e naquilo que foi a discussão durante o processo eleitoral, o que é que pensam que vai mudar em relação a esse processo? Ou seja, por exemplo, neste momento na Europa e nos próprios Estados Unidos já se fala na necessidade de uma política industrial. E já se fala, coisa que era quase que proibido de falar antes, não é? Por causa das questões de concorrência. E já se fala quase que na necessidade de não ser integrado a um ponto onde questões de segurança regional se podem colocar, não é? Ou seja, o facto de estarmos tão dependentes da China pode colocar problemas geoestratégicos que não são muito interessantes e, portanto, dá a sensação que se está a partir para um mundo onde vai haver mercado livre, mas por grandes regiões, não tanto integrado. Portanto, a questão era um bocadinho esta, o que é que pensam que isto vai ser, não é? Ou seja, que mudanças é que esta administração pode trazer no sentido desta globalização, que no fundo eu acho que parece-me pode haver uma certa recuperação do processo de globalização, mas não nos mesmos moldes. E a última questão é mesmo esta também, é que o Biden nomeou como adversário político principal a Rússia e como adversário comercial a China. Não, creio eu, durante a campanha, mas já agora, se estiver enganado, corrigem-me. E era tudo, peço desculpa. Obrigada. Muito obrigada pela questão. Eu pensava, eu se calhar ia fazer uma ronda por os três, cada um puxava o tema que tivesse maior afinidade.
Então, começando, Leonardo, muito obrigado pela questão. É uma questão essencial que ainda não tínhamos verdadeiramente discutido. O crescimento dos populismos ligado a uma crítica da globalização. Eu referi isso sobre as dificuldades de fazer um novo acordo comercial entre a Europa e os Estados Unidos, porque há uma crítica claríssima à globalização da Europa, que é vista como um fator de desigualdade. A administração Biden quer, do ponto de vista interno americano, fazer uma política parecida, em alguns aspectos, com aquela que fez Roosevelt, do New Deal. Biden, durante a campanha, referiu muitas vezes que o seu exemplo era o Roosevelt. E disse mesmo no encontro que teve com o setor progressista do Partido Democrático: eu vou ser tão progressista como o Roosevelt. Eu vou ser um campeão do combate à desigualdade. Mas para isso há duas condições que me parece que ainda não estão reunidas. Uma é que os progressistas do Partido Democrático tenham mais peso nesta administração do que aquilo que parece que estão a ter com as nomeações que tiveram lugar até agora. E acho que uma das razões para isso é o facto do Partido Democrático ser minoritário no Senado. E um programa de estímulo económico à Roosevelt não é possível com a oposição do Senado. E, portanto, a administração Biden, do ponto de vista interno, que é aí que tem que dar o exemplo de combate à desigualdade, vai ter enormes dificuldades porque não tem a maioria no Senado, a não ser que ganhe a maioria em janeiro, o que não é provável. Do ponto de vista internacional, vão ser mais liberais do ponto de vista do comércio internacional, que era Trump, menos America First, mas evidentemente vão ter em consideração um conjunto de críticas que são feitas à globalização. Mas não creio que eles tenham a capacidade de ter um impacto muito grande numa forma diferente de ver o modelo de desenvolvimento económico, se não puderem ter a maioria no Senado. E isso é um grande ponto de interrogação. Muito bem. Tenho pena de não poder ser muito otimista em relação a isto, mas vamos ver se na Geórgia eles nomeiam 2 senadores democratas, porque o Partido Democrata hoje é muito mais progressista do que era nestas questões. Menos neoliberal, mais crítico do neoliberalismo e, sobretudo, mais verde. Isso, verde, significa um papel maior para o Estado, que é o contrário do método neoliberal. Portanto, será uma globalização mais verde, mas ainda assim uma globalização. Eu já agora também aproveitava para dizer alguma coisa. Antes de mais, quanto a esta questão do Partido Democrata, não é? O Partido Democrata, eu diria que hoje em dia cobre quase todos os extremos do que seria, os extremos não, o centro do espectro político europeu. Portanto, vai aí desde o centro-direita até à esquerda europeia. O Partido Republicano claramente é um partido de direita radical quanto às posições que vai assumindo. Portanto, é uma paisagem política muito estranha para nós europeus. Mas, relativamente a esta questão que o Leonardo colocou e muito bem, é muito interessante que no seu manifesto eleitoral, um pouco de forma parecida àquilo que eu disse há pouco, quando disse que a primeira prioridade da política externa americana era reforçar a democracia norte-americana, pois a primeira prioridade de política económica externa americana é reforçar a classe média americana. Está lá dito, quer dizer, é muito interessante, porque efetivamente perceberam que em termos de relações comerciais internacionais, de algum modo a classe média americana tinha sido a grande sacrificada nos últimos 40 anos, em resultado, de facto, da forma como o processo de globalização foi conduzido. Aliás, é muito interessante que apareceu um estudo recentemente que demonstrava que fala-se muito da divisão racial, e ela existe, obviamente, e é real nos Estados Unidos, mas 75% da população branca encontra-se, do ponto de vista da progressão económica, exatamente como a população negra desde há 40 anos. Portanto, o grande problema são os 1% que acumularam, digamos, toda a riqueza americana que foi sendo criada entretanto.
E, portanto, a grande prioridade de Biden é reforçar a classe média, proteger a classe média com um conjunto diverso de medidas, e a sua política comercial vai estar ao serviço disso. E, portanto, eu, como disse o Álvaro também, eu espero, isto é, eu espero que a administração Biden seja mais liberal, no sentido de seja mais cumpridora das regras internacionais, mais multilateral, que aposte na resolução dos litígios que possam existir na Organização Mundial do Comércio, que os Estados Unidos bloquearam nos últimos 4 anos. Neste momento, parte do sistema jurisdicional da OMC já não funciona por causa do bloqueio americano. Os Estados Unidos basicamente ignoraram todas as regras da OMC nos últimos anos em tudo que tem a ver com o comércio internacional. Agora, os Estados Unidos e a administração Biden vai querer reformar a OMC, não vai querer regressar, digamos, à situação que existia anteriormente. E, portanto, acho que desse ponto de vista será provavelmente mais intervencionista e mais de esquerda desse ponto de vista do que até a administração Obama. Aliás, eles são muito claros, dizem que não vai haver um regresso ao business as usual no comércio internacional. Queremos privilegiar o ambiente, os trabalhadores, enfim, outros valores que não ligados estritamente ao comércio, digamos, e ao incremento da eficiência económica, e para isso apostam numa aliança das democracias ou com as democracias. E, portanto, isso é que é o aspecto mais interessante, e claramente colocam a China a um lado, portanto, democracias contra a China, é a forma como se vê aqui apresentada esta posição, pelo menos eleitoral, da administração Biden. Vamos ver como é que vai ser realmente a prática, não é? Sinalização, muito bem. E eu passava a palavra ao Jaime. Sim, eu também vou ser. Basicamente, mais na parte económica, dizer o seguinte: a OCDE apresentou no início desta semana o seu outlook da economia mundial para o próximo ano. É sempre um momento de referência a nível global e onde, no fundo, se fazem aquilo que são as previsões e as tendências do que é que vai ser a economia no próximo ano. E um dos pontos que o secretário-geral da OCDE referiu na sua apresentação foi precisamente o impacto que a nova presidência do Joe Biden vai ter naquilo que ele chamou uma nova convergência estratégica da economia global. Ora, isso levanta um tema que ele também referiu, que é perceber um pouco qual é o papel que os governos e as políticas públicas vão ter naquilo que se pretende que seja uma retoma da economia no pós-Covid. E claramente que no caso americano, a ideia que o Álvaro referiu, do chamado novo New Deal que o Joe Biden quer estabilizar, leva-nos a um aspecto muito importante, que é perceber quais são os limites da intervenção do Estado. Porque a questão que aqui coloca, e na apresentação do outlook da OCDE também isso foi muito referido, foi o de perceber até que ponto é que esta dicotomia mercado-Estado vai voltar. Há uma conhecida professora, que tem sido muito referenciada em muitos fóruns, que é a professora Mariana Mazzucato, que é uma professora de Londres, e que fala muito sobre esta ideia do Estado, e do Estado empreendedor, e do Estado inovador. O Estado tem que ser um exemplo, ele próprio, para aquilo que deve ser da recuperação económica, e, portanto, o New Deal é muito isso também, é dar ao Estado um pouco esse papel intervencionista e não permitir que seja só um mercado com todas as suas debilidades e fraquezas e, sobretudo, injustiças a resolver as questões. Mas, de facto, esse vai ser um tema muito interessante. E, portanto, vamos ver como é que nos próximos meses, em particular nos primeiros meses pós a tomada de posse do Biden, tudo isto se vai comportar, porque, como dizia o Álvaro muito bem, tudo isto depois tem uma dimensão contextual do ponto de vista político. E é preciso, de facto, que haja instituições preparadas para tudo isto, e que o poder e o equilíbrio de poderes nos Estados Unidos, entre o Senado e o Congresso, o permita, e, portanto, é um pouco isto. Portanto, vai ser muito importante perceber, e respondendo também à pergunta que o Leonardo Costa muito bem colocou, como é que este jogo de equilíbrios do ponto de vista de relação entre o Estado e o mercado vai evoluir nos diferentes blocos, em particular no caso americano, um pouco também no caso europeu, como sabemos, no caso europeu, a questão da integração europeia é uma questão diferente e coloca outras questões. A questão da China não se coloca, porque sabemos que a China é há muito tempo já um Estado muito especial desse ponto de vista, e onde, de facto, a condução económica é muito conduzida, é muito feita a partir do Estado, portanto, aí o problema não se coloca. Muito bem, eu agradeço. Neste momento não tenho aqui mais nenhuma questão, portanto eu vou assumir que das nossas... Ui, algo aconteceu.
Maria, ok, obrigada. Não tenho aqui mais nenhuma questão, e eu ia só para também fecharmos dentro do horário, eu ia lançar uma pergunta aqui para os meus 3 oradores, mas para responderem de uma forma bastante resumida. Nós fechamos aqui um ciclo hoje e a minha pergunta é que balanço é que fazem, mas sobretudo como é que viveremos nos próximos meses, em que se prevê que já devemos ter uma vacina, mas em que a crise económica será ainda uma realidade mundial. Parece que estamos todos bastante cientes que é assim que vai acontecer. A recuperação económica, e aqui remetia-me para a primeira conferência do Dr. Durão Barroso, em que considerava nessa conferência que haveria uma recuperação possível, mas que era dolorosa, e que só se vislumbrava algures no final de 21, se calhar início de 22, mas muito dependente deste fator, que era um fator exógeno, que é a vinda da vacina, que hoje, um dia em que Portugal, pelo menos, avança com um plano, e a minha pergunta é o que é que nós podemos esperar? Podemos sair daqui com alguma mensagem de esperança? E passava a palavra, se calhar começava primeiro pelo Álvaro, Jaime, Manel. Muito bem, então, para fecharmos. Para fecharmos com uma mensagem de esperança, como utopia. Como utopia. Então, qual é a minha ideia? Acho que é possível, não é provável, mas é possível que a Europa e os Estados Unidos, em particular, se Biden conseguir ter o apoio suficiente no Senado, lancem um projeto global com 3 dimensões. A dimensão da pandemia, ou seja, uma dimensão de saúde, que teria como objetivo fundamental a universalização da vacina. Não basta ter vacina, temos que combater o nacionalismo nas vacinas. É preciso que não ganhamos nada em nós estarmos todos vacinados e continuar a haver pessoas contaminadas noutros países do mundo. Isso terá um impacto em todos nós. Portanto, a universalização das vacinas seria uma das dimensões. Um grande programa para a recuperação económica, desenvolvido a partir do G20, que tenha uma componente verde muito forte. Vamos ter o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, mas vamos ter também a COP dentro de 2 ou 3 anos, e com os Estados Unidos já envolvidos, ou seja, vamos ter a possibilidade de combinar estas 3 dimensões: saúde, crescimento económico, combate às desigualdades e ambiente. Aquilo que eu chamaria a Global Green Health New Deal, ou seja, um pacto global para a saúde e para o ambiente, que fosse desenvolvido a partir das Nações Unidas. Aí o secretário-geral das Nações Unidas teria um grande papel. O Conselho de Segurança das Nações Unidas estará agora um bocadinho mais equilibrado. Até agora o Conselho de Segurança era tudo formado por líderes nacionalistas. A França, o presidente francês era o único, dos membros permanentes, era o único não nacionalista. Agora, com os Estados Unidos, haverá o maior peso para as correntes multilaterais e menos nacionalistas. A China possivelmente está interessada num tal projeto, da parte do ambiente e da parte do desenvolvimento económico. E o Global Green Health New Deal seria a minha utopia, aquilo que me parece que é possível, devia ser uma bandeira da presidência portuguesa no próximo ano e da União Europeia nas suas relações com os Estados Unidos. Muito bem. Então passávamos a outra utopia ou outra mensagem. Jaime. Sim. Muito basicamente, eu resumi aquilo que são os próximos meses na redefinição que a pandemia nos vai obrigar a ter de 2 grandes contextos. O conceito de ecossistema e o conceito de comunidade. Portanto, o conceito de ecossistema tem muito a ver com a economia e, portanto, com esta ideia de que daqui para a frente a forma como as empresas, como startups, como as multinacionais, portanto, como todos aqueles que têm uma responsabilidade na criação de riqueza, de valor, se vão ter que reorganizar. E eu acho que aqui há um conceito que foi lançado há 5 anos, pelo Michael Porter, que vai estar claramente na ordem do dia, que é o conceito de valor partilhado. Ou seja, não será possível daqui para a frente que o valor que é gerado, e que é gerado sobretudo nas grandes economias, não possa ser de facto partilhado de uma forma mais equitativa, e passamos a ter aqui esta tal ideia da nova economia do desenvolvimento, que é uma economia que vai integrar já a dimensão
economia digital, a dimensão da economia circular, da economia sustentável, e, portanto, passamos a ter um novo conceito de valor que vai obrigar a que os ecossistemas económicos mudem, ou seja, as multinacionais, quando se implantam num determinado país, vão ter um novo posicionamento na forma como se relacionam com as empresas locais, com as startups, e há toda uma lógica de criação de valor que, de facto, vai alterar. E depois o conceito de comunidade. Portanto, o conceito de comunidade também vai ele próprio ser alterado. Vai ser alterado por força das circunstâncias, porque todo este percurso de confinamento e que as pessoas foram obrigadas e ainda estão a ser obrigadas ao longo deste período, vai alterar aquilo que é a lógica relacional e aquilo que é a lógica da intervenção das pessoas em sociedade. Portanto, voltamos muito a esta ideia de que vai ser preciso recriar a sociedade aberta do Popper, voltamos a esta ideia de que o espaço público do Daniel Leonardi vai também ter que ser reposicionado e, portanto, eu acho que, de facto, vamos ter aqui também um contexto muito importante de perceber como é que as comunidades se vão reorganizar depois de tudo isto, como é que as pessoas estão disponíveis para passar a ter uma nova forma de colaboração, num contexto de maior indecisão, de maior complexidade, de maior incerteza e, sobretudo, de profunda crise económica, porque esse é que é o tema, não vale a pena ter qualquer dúvida que a crise económica vai surgir depois deste next normal, não se vai resolver de um dia para o outro, e vão ser as políticas públicas, nem novas versões do New Deal que as vão conseguir resolver. Portanto, é um processo ongoing, vai dar o seu tempo, aqueles que ficaram para trás dificilmente vão conseguir recuperar, mas terão que ser, obviamente, socialmente apoiados para que, pelo menos, possam continuar a sentir-se integrados numa sociedade a que também pertencem e a que têm direito a pertencer. Muito bem, já saímos daqui com o Global Green Health New Deal e agora com a questão do valor partilhado e o novo conceito de valor, esta distribuição de riqueza é um termo que me é muito querido. Eu passava a palavra ao Manuel Fontaine e fechava logo de seguida. Muito bem, eu não tenho assim propriamente utopias para apresentar. Você é direito, como é que é Acho que possível? já esgotaram as utopias, portanto... Mas eu tenho interrogações, não é? Antes de mais, eu diria que o próximo ano ainda vai ser muito desafiante. Nós já estamos a ver a luz ao fundo do túnel, já estamos, digamos, a ver a praia, e vai ser muito importante haver uma gestão ao nível do governo português, da União Europeia, do mundo no seu conjunto, de modo a evitar, digamos, que morramos na praia, não é? Quando estamos quase a chegar a uma situação em que nos podemos livrar desta pandemia e pensar, enfim, todas as outras questões em que queríamos pensar e não conseguimos neste ano que passou. Estou muito curioso de perceber qual é que vai ser a perspectiva das pessoas do mundo e da vida a partir daí. Toda a gente esteve, enfim, muito ou mais ou menos disciplinada em casa, a conter-se, a não viver, digamos, a vida para se proteger da pandemia e como é que esta pandemia transforma a forma de ver o mundo e a vida. Quer dizer, dos mais jovens, desde logo, enfim, de pessoas de outra idade, naturalmente, muito curioso de ver isso. Eu acho que se conseguir gerir isto adequadamente, a economia depois pode recuperar muito rapidamente, tal como, aliás, sucedeu ainda neste verão. Quer dizer, tivemos um crescimento económico extraordinário, que parou imediatamente a seguir. Portanto, uma boa gestão é aqui fundamental. Não se pode tirar os apoios demasiado cedo, para não correr o risco, cá está, de morrer na praia. E depois outra grande interrogação é, enfim, estamos aqui todos em contacto por Zoom, por este meio digital. Isto tornou-se um novo normal. Será que fica? Será que há um regresso ao passado? Eu penso que não. E, portanto, o que pode ter ficado, de algum modo, de duradouro desta crise pandémica foi uma aceleração digital do mundo e das relações humanas. Mas, enfim, tudo hipóteses sem utopia. E é bem verdade, se calhar o maior acelerador desta transformação digital foi mesmo a crise, não é? Todos nós tivemos que nos reinventar e por esta razão estamos aqui hoje e ainda bem que sim.
Muito bem, eu não queria tomar mais tempo, nós já ultrapassámos um bocadinho o nosso tempo. Eu agradeço a presença de todos, a presença também destes nossos oradores. Acho que foi uma sessão muito simpática e bastante estimulante. Agradeço também aos dois intervenientes que fizeram aqui colocaram duas questões e resta-me desejar uma boa noite, keep safe, como costumamos dizer, e aproveitem dentro deste formato que temos, e acho que nós estamos vindo a conseguir tirar o melhor proveito dentro desta situação. Para a Universidade Católica foi um prazer promover esta sessão em parceria com a Escola de Direito, portanto, desejo um bom Natal. Aproveito também a quadra. Muito obrigada. Boa noite, muito boa noite. Obrigada pela presença. Com licença.